Então vamos à palavra de Deus nesta manhã. Nós vamos para Êxodo, capítulo 24. Eu quero ler alguns versículos nesta manhã para uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Êxodo, capítulo 24, nós vamos ler versículos 1, 8 e do 15 em diante. Diz assim a bendita palavra de Deus: Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. Verso 8. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Verso 10, não 15, verso 10. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Verso 15. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem. Depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Você pode dizer amém, Jesus? Você pode dizer mais forte amém, Jesus? Maravilha. E a voz de vocês está saindo mais bonita. Não sei se a máscara está filtrando o som. Eu quero falar nesta manhã sobre algo que Deus colocou no meu coração nesses 3 dias de retiro que estive na presença de Deus. Hoje, para quem não sabe ou não lembra, apesar de que já falei, é o dia de Pentecostes, de acordo com o calendário judaico. Pentecostes são 50 dias ou 50º dia depois do início da festa dos pães asmos. Ih, pastor, não disse nada para mim. Não dá para explicar tudo, mas o calendário judaico começa no 1º mês com uma festa chamada de Páscoa. A Páscoa eu conheço, pastor. É aquela do coelhinho, do ovo de chocolate? Não. Páscoa é outra coisa. Páscoa é uma celebração judaica onde o povo de Israel celebra a libertação da escravidão do Egito. Portanto, a primeira Páscoa de todas aconteceu quando o povo de Israel estava saindo do Egito. Quando Deus estava por tirar o povo do Egito, Deus mandou que o povo sacrificasse um cordeiro, passasse o sangue nos umbrais das portas e comesse aquele cordeiro dentro de casa, as famílias. O cordeiro tinha que ser assado, não podia ser cozido, e tinha que ser comido a família, e se a família fosse muito pequena, juntava com o vizinho e se alimentavam do cordeiro. Sendo assim, naquela noite estava nascendo essa festa, a festa da Páscoa. A promessa de Deus é que no dia seguinte, ao amanhecer, eles partiriam. Então a ordem de Deus era: comam a Páscoa com sandália nos pés, vestidos, mochila nas costas, tudo arrumado, porque ao amanhecer vocês partirão da terra do Egito. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o dia amanheceu, eles saíram, partiram para a terra do Egito. E ao que tudo indica, era um dia de sábado. E eles partiram de manhã cedinho e foram por 3 dias viajando até uma região conhecida hoje como Monte Sinai ou Monte Horebe. Quando chegaram lá, ali se acamparam na presença de Deus e ficaram ali por vários dias até completarem os 50 dias. Então, do momento que eles celebraram a Páscoa, que é o início dos pães asmos,
Até o 50º dia, eles ficaram por mais ou menos 47 dias, acampados numa grande campina desértica, próximo do Monte Sinai. E durante esse tempo, Moisés subia e descia o monte. E isso aconteceu por 4 vezes. As 3 primeiras vezes, e eu estou falando de uma delas agora, a 3ª vez que Moisés subiu, até que ele fosse definitivamente pela 4ª vez, o que encontramos no verso 15, quando diz: e subiu Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. Esse verso 15 fala dessa 4ª subida, quando ele lá no monte permaneceu por 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber nada. Bom, não era um jejum normal, não era um jejum comum, não era um jejum que Moisés decidiu fazer nobremente. Eu vou ficar sem comer e sem beber 40 dias. Não, ninguém aguenta ficar sem comer e sem beber por 40 dias. Moisés ficou sem comer e sem beber 40 dias, porque ele estava dentro da nuvem da glória. E se a presença da glória de Deus fazia crescer as sandálias nos pés das crianças, por que não seria capaz de alimentar e sustentar Moisés por 40 dias? Você está me entendendo? Ele entrou naquela nuvem e ali não tem necessidade de pão nem de água. A presença da glória de Deus elimina todas as nossas necessidades. Portanto, nós acreditamos em perseguir esta glória, em buscar esta glória, em desejar esta glória. Porque quando a presença de Deus se manifesta no meio do seu povo, todas as necessidades se dissipam. Deixa eu fazer uma proclamação aqui para vocês tirarem o olho ali do Julian. Preste atenção. A presença de Deus na sua casa vai dissipar todas as suas necessidades. Pode ser as mais graves. Pastor, o senhor não tem noção o quanto que eu tenho necessidade nesta ou naquela área. Eu realmente não tenho, mas eu tenho noção que a glória de Deus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Inclusive é o que Paulo disse aos Filipenses no final do seu livro. Ele diz que a presença de Deus, que a bênção de Deus, que a glória de Deus há de suprir em glória todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Eu proclamo isso sobre a sua vida nesta manhã, no nome de Jesus. Bom, o que acontece é que nesse texto tem uma informação divina muito importante, uma informação muito preciosa, que eu quero compartilhar com você. Sem te cansar, eu vou te dar um pano de fundo para você entender aonde eu quero chegar. Quando o povo saiu do Egito, eles não conheciam a Deus. O próprio Moisés não conhecia a Deus. Moisés passou 40 anos no deserto. No final desses 40 anos, ele estava um dia passeando lá pelo deserto com as ovelhas do sogro, um monte de cordeirinho, e de repente ele chega num lugar onde tem um arbusto, uma sarça, e de repente aquela sarça pega fogo, do nada, espontaneamente, combustão espontânea. E Moisés fica intrigado, porque quem não ficaria de ver uma árvore pegando fogo sozinha? Moisés olhou e falou: uau, que coisa curiosa, eu vou me aproximar e ver o que está acontecendo. Quando ele ameaça ir, uma voz de dentro da chama brada para ele, dizendo: Moisés, não se aproxima, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E ele se assusta, tira a sandália dos pés, e Deus começa a falar com ele de dentro daquela chama. E é a primeira vez na vida que Moisés ouviu a voz de Deus. A primeira vez. Antes dele, somente alguns pouquíssimos ouviram a voz de Deus, como aconteceu com o próprio Adão, depois com Noé, depois com Enoque, e então Abraão, e aí alguns poucos, vem depois Isaac, Jacó, até chegar em Moisés, poucos ouviram. E de repente ele descobre que o Deus de Abraão é real, que o Deus de Abraão é legítimo, ele existe. Ele não é uma religião. Escute bem, Deus não é a igreja. Deus não é uma religião. Deus é uma pessoa que está muito bem, obrigado.
Deus está vivo, Ele existe, gente. Vale a pena servi-lo, vale a pena amá-lo, vale a pena buscá-lo, porque Ele existe, Ele é uma pessoa. Ele tem vontade própria, Ele fala, Ele ouve. É esse ser maravilhoso que nós amamos, e é esse ser que nós buscamos para a glória do nome de Jesus Cristo. Então Moisés descobriu, Deus existe. E a primeira coisa que ele faz é perguntar o nome, né? Qual é o teu nome, Senhor? Deus falou para ele, olha, agora aqui é a versão hiperatualizadíssima do pastor Jefferson. Deus falou assim, não te interessa. Meu nome não te interessa. Vai lá e diga que eu sou o que sou e que eu te mandei lá. E ele vai e você conhece a história. Então o que acontece? Quando Moisés chega, as pessoas vão logo querendo saber que Deus é esse. Ah, Deus falou, mas que Deus é esse que falou com você? É o Deus de Abraão. Agora escute bem, Deus está muito mais preocupado com o fruto do que Ele está fazendo na sua vida do que com a carteira de identidade dele. Qual é o nome que Deus tem na sua certidão de nascimento? Ele está muito mais preocupado com o fruto dele na sua vida. Ele quer ser conhecido de você ou por você através daquilo que ele faz na sua vida. Para que você possa testemunhar e falar de um Deus que opera maravilhas. Um Deus que faz coisas grandes na sua vida. É assim que ele quer ser conhecido. Diga comigo, Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Esse é o prazer de Deus. O povo ficou naquela, é o Deus de Abraão, mas ninguém sabia muito bem. Quando eles saíram do Egito, Deus sabia que ele precisava se revelar ao povo. Se ele não se revelasse ao povo, ia ficar sempre aquela suspeita, será que é Deus mesmo que está falando com Moisés? E aí Deus faz o seguinte, Moisés, numa dessas subidas, ele foi uma, foi duas, na terceira Deus falou o seguinte, Moisés, é o seguinte, eu vou me revelar ao povo. Escute bem, porque eu estou falando hoje aqui sobre a primeira vez que o Pentecostes foi celebrado, para você entender o que é Pentecostes. As pessoas ouvem falar de Pentecostes e só sabem do Pentecostes de Atos 2. Tem gente que inclusive pensa que Atos 2 foi o primeiro Pentecostes. Não. Por isso que o texto diz, e cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu o som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam reunidos e foram todos cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, cumprindo-se o dia, era uma festa anual que já vinha sendo celebrada há centenas de anos desde o Egito. Esta que eu estou compartilhando com vocês aqui é a primeira festa de Pentecostes da história. É aquela que deu origem à celebração anual de Pentecostes. Por isso que hoje nós estamos falando de Pentecostes. Assim nós vamos entender o que está realmente contido nesta mensagem. Deus virou e falou assim, ok, Moisés, eu vou me revelar ao povo. Só que eu vou me revelar, Moisés, em 3 dimensões diferentes. Quantas? 3 dimensões, Moisés. E aí eu estava aqui estudando esta palavra e ouvindo o Senhor falar. E então o meu coração se encheu desta compreensão de que Deus se revela de uma forma diferente para as pessoas. E o curioso é que esses 3 grupos que eu vou descrever agora, eles estavam satisfeitos com a dimensão que eles alcançaram. Eles estavam felizes, mas eram 3 dimensões diferentes. A primeira dimensão é a dimensão de Moisés. Quando você lê o que acontece com Moisés, chega a ser impressionante. Deus fazia coisas com Moisés que não fazia com mais ninguém. Deus fez coisas com Moisés que não fez nem com o patriarca, o pai de tudo aquilo que era Abraão. Deus chamou Abraão de meu amigo. Sabe o que é o Deus criador chamar uma pessoa de amigo?
Deus chamou Abraão de amigo, mas mesmo assim, Deus fez com Moisés coisas que ele nunca fez com Abraão. Moisés tinha uma relação tão próxima, tão íntima com Deus, que havia certas coisas que Deus só falava para ele, e certas coisas que Deus só permitia o próprio Moisés presenciar ou participar. E Moisés, nós tivemos uma aula brilhante aqui hoje na escola dominical, falando sobre a tipologia bíblica, né? O assunto era Jacó, mas a tipologia bíblica nos ajuda a compreender certas coisas do Velho Testamento. E a razão do porquê Moisés era essa figura muito especial, não é porque ele era melhor do que ninguém, é porque Deus precisava de alguém no Velho Testamento que tipificasse a Cristo nesta relação com a glória de Deus. Hebreus capítulo 1 diz que antigamente Deus falou de muitas formas aos pais pelos profetas, a nós nesses dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu todas as coisas, por quem também fez o mundo. Aí ele diz assim: sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus, um homem de pele, carne, ossos e pele, ele foi tão especial que a Bíblia diz que ele era a expressa imagem da glória de Deus. Olhar para Jesus era olhar para o Pai. E era tão sério isso que as pessoas não entendiam. Filipe chega para Jesus e fala assim: Senhor, está tudo muito maravilhoso, mas será que o Senhor poderia mostrar para a gente o Pai? Aí Jesus fala assim: do que você está falando, Filipe? Você ainda não entendeu que se você ver a mim, você vê o Pai? Como assim mostra-nos o Pai? Você não percebeu ainda que se você olhar para mim, você está vendo o Pai? Ou seja, o que Jesus estava dizendo é: no momento, eu sou aquilo que vocês podem ver do Pai. Ainda não dá para vocês verem o Pai em toda a sua glória, mas se vocês olharem para mim, vocês estão olhando para o Pai. Ele é a expressa imagem da glória de Deus, disse o escritor aos Hebreus, e disse também Paulo em Colossenses. Portanto, Moisés era um tipo de Cristo. O que Deus estava dizendo é: lá na frente está vindo alguém que ele tem acesso a mim, ou um acesso à minha pessoa que ninguém mais tem. Ele tem uma relação comigo que ninguém mais tem. E aí João Batista explica dizendo: é porque ele é antes de mim, ele é antes de nós, ele existia antes, ele é eterno, o Filho de Deus encarnado. Você pode dar um glória a Deus nesta manhã? Portanto, Moisés aqui é um tipo de Cristo. Mas eu quero focar agora na instância, que é o fato de que Moisés tinha uma aproximação da glória de Deus, diferente das outras duas instâncias. Se você observar, o próprio texto diz, no versículo 15 diz: e subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. Olha bem, subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, o que significa que a subida de Moisés provoca a descida da nuvem. À medida que ele vai subindo, a nuvem vai descendo. É uma provocação. Ouça bem, essa relação com a presença de Deus não é uma coisa automática. Não é uma coisa automática. Ah, pastor, mas quando Jesus morreu e salvou a gente, ele não abriu para a gente o acesso a Deus? Sim, é verdade. Mas o acesso que Deus abriu para Deus é o acesso da salvação. E o acesso daquele relacionamento geral ou generalizado. O que eu estou falando aqui é de intimidade. E intimidade precisa ser investida. Quem é casado aqui sabe, você tem uma intimidade com o seu cônjuge. E essa intimidade nasceu como? Da noite para o dia, plim, plim. Foi assim? Ou aquilo foi uma coisa gradativa, um investimento, até chegar ao ponto que um conhece o olhar do outro, o suspiro do outro, um conhece os gestos do outro, porque a intimidade foi construída. O que esse texto está sugerindo para mim é que
eu posso aceitar e ficar na posição em que eu estou, nesta relação geral com Deus, nesta relação com Deus onipresente, ou eu posso buscá-lo, desejá-lo e investir nesta relação a ponto dele se revelar pessoalmente para mim, a ponto de eu passar a conhecê-lo intimamente, de eu conhecer as suas vontades, de eu aprender a ouvir a sua voz, de um relacionamento diário, onde a presença dele é constante no meu dia a dia. Você sabia que tem gente salva, que vai morar no céu com o Senhor, vai ser arrebatado no dia do arrebatamento, mas que não percebe a presença de Deus no dia a dia? Não percebe. E está salva, porque a salvação é pela graça. Ela creu em Jesus, e a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Invocou o nome do Senhor, você é salvo. A pessoa alcançou salvação, mas ela não consegue identificar a presença de Deus, porque não há investimento neste relacionamento. O relacionamento precisa ser investido, quem está entendendo? E Moisés fez o quê? A partir do momento que Deus apareceu para ele na sarça ardente, dali para frente foi um investimento diário, constante, contínuo, dele para com Deus. Ele exercitou ouvir a voz de Deus. É um exercício, gente. É um exercício constante. Uma coisa interessante que eu estava vendo na televisão há umas semanas atrás, uma caverna que tem acho que na Indonésia, que é uma das maiores cavernas do mundo, e tem milhões de morcegos. Milhões. Eles chegam assim, apontam a luz para o teto, aquilo está coalhado de morcego para tudo quanto é canto, quilômetros e quilômetros, tomado de morcegos. Escute bem, quando dá noite, aqueles morcegos saem para caçar, comer, buscar comida para os filhotes. Quando eles saem, eles deixam milhões de filhotes lá agarrados no teto, escuro. E eles saem, vão para o mundo buscar comida. Quando eles comem bonitinho, ele traz também a comida dos filhotes. Olha só que coisa fenomenal. Aqueles milhões de morcegos invadindo as cavernas, e cada morcego ao mesmo tempo emitindo um sonido, todos ao mesmo tempo. E o filhote lá agarrado naquela escuridão, identifica o sonido da mãe. No meio de milhões de morcegos, fazendo aqueles barulhinhos estranhos que eu e você nem entenderíamos absolutamente nada. Os filhotes ouvem, eles identificam o sonido da mãe no meio daqueles milhões, e eles emitem um outro sonido. Só que lembre-se que o morceguinho que está emitindo um sonido aqui, tem mais milhares ao redor dele emitindo o mesmo sonido, porque eles também identificaram o sonido da mãe. E cada mãe vem e posa no mesmo lugar onde está o filhote. Alimenta o filhote. E elas nunca erram, gente. Meu Deus! Olha que coisa maravilhosa. Se isso é possível acontecer na natureza, com seres irracionais, por que que eu e você não podemos identificar a voz do nosso Deus? Quando você clama, será que Deus me ouve? Tem quantas pessoas no mundo mesmo? 7 bilhões de habitantes. Meu Deus, eu estou clamando aqui, mas junto comigo tem mais quantos milhões clamando? Será que Deus sabe que eu estou clamando? Come on! Deus não só sabe, reconhece você, conhece o seu DNA, Ele te desenhou. Tem alguém me ouvindo nesta manhã? Deus desenhou você. Não é à toa que você é único.
ninguém tem o seu timbre de voz, ninguém tem as suas digitais, ninguém tem o desenho da sua retina. Existem 16 diferenças em cada digital, 7 bilhões de pessoas no mundo, 16 diferenças nas digitais. Isso foi descoberto mais ou menos nos anos 50, foi quando começou a surgir a questão biométrica, né, de segurança. 16, todo mundo maravilhado, meu Deus, 16 diferenças, é muito difícil, tanto qualquer telefone hoje aí tem coisa digital, né? Ninguém consegue abrir o seu telefone, pode tentar, todo mundo, ninguém consegue, porque só a sua digital consegue. 16. Aí há um tempo atrás, nos anos 70 mais ou menos, eles descobriram que cada retina tem 160 características diferentes uma da outra. 160. Então, esses bancos de alta segurança, Pentágono, esses lugares onde não pode falhar, eles têm leitores de retina. A pessoa chega lá, abre o olho assim, passa um laser, faz a leitura na retina. Sabe qual é a possibilidade de enganar um leitor desse? 0,0000. Porque são 160 diferenças que tem só na sua retina em relação aos outros 7 bilhões de habitantes que tem no mundo. E você acha que Deus não te conhece? Ah, Ele te conhece sim! Ele sabe exatamente quem você é. E aí poderia seguir falando aqui algumas outras coisas do corpo humano, que difere você em absolutamente tudo, até dos seus irmãos gêmeos, se alguém aqui tiver. Diga comigo, nosso Deus é grande demais. Esta primeira dimensão, ela pode ser buscada, porque o que acontece no texto, é que o texto diz o seguinte, diz que, verso 1, depois disse a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos. Inclinai-vos de longe. E o verso 2 diz, e só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba a ele. Então o próprio Deus estabelece 3 dimensões aqui de relacionamento. O relacionamento da intimidade absoluta. Tem que querer. Meu Deus, como que eu gostaria de conhecer a Deus como conheceu Enoque. Enoque, a Bíblia diz, sabe o que é um personagem que tem um versículo só na Bíblia a respeito dele? Um versículo. Estou falando de um livro. Um versículo na Bíblia sobre ele. E tem milhares de anos que se pesquisa a história desse homem, porque de tão extraordinário que ele foi. A Bíblia dizia, Enoque andou com Deus 300 anos. Quanto tempo, Enoque? 300 anos. Enoque andou com Deus 300 anos. E aí o texto diz assim, e quer saber? Deus para si o tomou. Deus para si o tomou. Um versículo. E Enoque andou com Deus 300 anos. Como que se anda 300 anos com Deus, Doni? Alguém me explica, pelo amor de Deus. Como que alguém consegue andar com Deus 300 anos? Se as pessoas hoje não conseguem ficar firme uma semana. Tem que ter culto toda semana, sabe por quê? Porque se não tiver, na outra semana, alguns já debandaram. Porque já não tem certeza que Deus ama, já não sabe se não sei o quê, e o diabo já atacou 5 vezes. Pessoa já está em dúvida. Agora imagina um cara, Sueli, 300, não tinha Bíblia. Não tinha iPhone. Não. Nem Samsung. Samsung muito menos. Live. Não tinha live para manter você motivado.
Não tinha ninguém mandando o zap. Fica firme aí, campeão, continua caminhando. Enoque, não para não, varão. Segue firme, varão. Não tinha nada disso. Nada. O que tinha era uma determinação. Tinha uma fome. Havia nesse homem uma gana. Gana. É uma palavra muito mais espanhola, né? Mas a gente sabe muito bem. Quando a gente fala, eu tenho vontade de, o hispano diz, que me dá las ganas. Ganas é uma coisa, é um impulso interior que determina que eu vou continuar pressionando, eu vou continuar. E aí Pedro diz assim, o quê? Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Procurar quem aonde? Só tu tens palavras de vida eterna. Então Deus estabeleceu esses três. Intimidade absoluta. Tem que querer, tem que buscar. Não vem de graça. Não acontece de você acordar de manhã e de repente está lá, intimidade absoluta com Deus. Isso não existe. Isso é uma entrega, é uma busca constante, renúncias diárias. Muita coisa boa que a vida oferece e que não te aproxima de Deus. E você tem que querer renunciar a essas coisas. Ninguém vai te obrigar a renunciá-las. Ninguém vai botar uma faca no seu pescoço. Você tem que querer renunciá-las por causa desta intimidade. E quando ele percebe, quando ele começa a ver aquela fome interior, aquela coisa, aquele anseio, é tão sério que nós não sabemos nem buscar a Deus, nós não sabemos nem buscar. A Bíblia diz, nós não sabemos orar como convém. Está percebendo a gravidade do problema? Paulo diz, nós não sabemos orar como convém. Se o Espírito não interceder com gemidos, a gente não consegue nem falar com ele. Mas aí é que está, o Espírito intercede com gemidos. Quando você está lá na presença de Deus, não sabe o que dizer, o que falar, está meio sem jeito, porque você não pratica. Não é para você que eu estou falando, não, é para a pessoa do lado aí, não é para você. Você que não pratica, chega na presença de Deus, não sabe o que dizer. Até nisso ele é maravilhoso, porque o Espírito Santo começa a gemer, começa a interceder com gemidos inexprimíveis. O símbolo mais notório do Espírito Santo é uma pomba. Já viu o gemidinho de uma pomba? Você sabe o que ela está falando? Não, nem eu. Mas Deus sabe. Deus sabe. Você está ali e você não sabe o que dizer, está meio sem jeito, meio truncado, meio amarrado, meio estranho, mas o Espírito Santo está lá na presença do Pai, intercedendo por você. Está lá dizendo, Pai, lembra que o teu filho derramou o sangue por ele. Lembra, Pai, que ele foi comprado por preço de sangue. Com sacrifício caríssimo. Caríssimo. Aí Deus diz assim, Moisés, você vai para dentro da nuvem, mas Arão, Nadab, Abiú e os 70 vão ficar um pouco de longe. Não era longe, lá longe, era distante de onde estava a presença manifesta de Deus. Escute bem. Verso 8 nos dá uma pista. Porque diz, então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do concerto. Diga comigo, eis aqui. Ok, respira fundo. Pronto, diga comigo, eis aqui. O sangue do concerto. Fala aí, minha preciosa. Fala, eis aqui. O sangue do concerto
coisa fofa, meu Deus. Eis aqui o sangue do concerto. Quando Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou me revelar ao povo. Eu vou me revelar ao povo, Moisés, para eles saberem que sou eu que falo contigo, para eles saberem que eu existo e que eu sou o Deus de Abraão. Ok. Moisés, é o seguinte, vai lá, sacrifica lá alguns animais, pegou uns animais, foi lá, sacrificou, que era tudo tipo de Cristo, do sacrifício de Cristo. Moisés pegou aquele sangue, parte daquele sangue, veio e aspergiu sobre o povo. E aí Moisés diz, olha que este é o sangue do sacrifício. O que Moisés está dizendo é o seguinte, o que vai acontecer daqui para frente, o que vai acontecer daqui para frente, vai acontecer porque alguém pagou por isso. Um cordeiro sem defeito pagou para que você pudesse se relacionar com Deus. Então não é mérito. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Isso é libertador, você tem que sair daqui hoje liberto. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, esta intimidade que esse careca está pregando, não é mérito seu. Ah, quem sou eu, pastor? Isso deve ser para o Benny Hinn, deve ser para o Billy Graham, que já morreu, deve ser para o pastor fulano, ciclano, né? Deve ser para o Enoque, que o senhor acabou de falar, mas eu, Senhor... O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte, esta intimidade não é mérito. Não é baseado em meritocracia. Alguém derramou sangue para que você possa ter intimidade com o seu Criador. Jesus! Põe a mão assim e diga comigo, meu Criador me ama mais do que eu imagino. Ele te ama tanto que ele ofereceu um sacrifício para que essa intimidade aconteça. Aí olha só, Moisés vai para dentro da nuvem, a liderança fica mais ou menos aqui de longe, e o povo lá embaixo no pé do monte. Eram 3 dimensões, igual no tabernáculo, átrio, lugar santo, santíssimo lugar. Todo mundo podia vir no átrio, mas no lugar santo só os sacerdotes, só a liderança. No santíssimo lugar só o sumo sacerdote, que também era um tipo de Cristo. É a mesma dimensão. Aí olha só que coisa tremenda, verso 9, e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Verso 10, e viram o Deus de Israel. Vocês ouviram isso? E viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira. Cadê o Clemente para começar a garimpar aqui? Havia como uma obra de pedra de safira e como parecer do céu na sua claridade. Eles não viram o rosto de Deus, brilha demais, não dá para ver o rosto. Então o que eles viram foi um grande clarão e embaixo eles viram os pés. E os pés, logicamente, assentados sobre um trono, em cima de uma linda plataforma de safira. O esposo dela é garimpeiro. Pergunta o que ele daria para achar uma pedra de safira desse tamanhozinho assim, ó. O trono de Deus, o trono do seu Deus, fica sobre uma plataforma de safira que é maior do que o planeta Terra inteiro. Vocês estão me ouvindo nesta manhã? A casa dele, o piso é de ouro. A cidade que ele construiu, as ruas são todas de ouro. O mar é de cristal, cristal líquido.
Ele é muito rico. Poderoso o bastante para suprir todas as nossas necessidades. Então, o primeiro nível de Moisés, o segundo é da liderança. O terceiro nível é o nível do povo. O povo ficava lá embaixo, ao pé do monte. Agora, escute bem. Aqui vem a guinada desta mensagem. Esses três níveis, eles existiam no Velho Testamento e eles eram obrigatórios. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se você estivesse destinado ao nível do pé do monte, de lá você não podia avançar. Lá você ficava, e os que estavam no pé do monte, eles também viam. Só que eles olhavam para cima do monte, e a Bíblia diz, eles viam uma nuvem densa, escura, e viam que havia fogo dentro daquela nuvem. Era a visão da glória, mas era tudo o que eles enxergavam. Os que estavam mais próximo já viam um grande clarão, os pés do Senhor e a pedra de safira. Moisés entrou dentro da nuvem. Ele entrou lá dentro. E a visão dele era outra, completamente diferente. Enquanto que o povo estava no pé do monte, ouvia som de buzina, Moisés ouvia a voz de Deus falando com ele. Som de buzina para os outros, para Moisés era Deus falando ao vivo e em cores. No Velho Testamento, cada um estava preso ao seu nível. No Novo Testamento, que é hoje, que é agora, que é neste culto, Jesus Cristo uniu esses níveis, para que todos que queiram possam entrar dentro da nuvem da glória e ter a visão mais próxima possível do Criador. E nesta manhã Ele está convidando eu e você para dentro da nuvem da glória. Toda essa experiência, alguns sabem disso, redundou na revelação da lei, os 10 mandamentos e a lei. Em outras palavras, toda essa experiência serviu para revelar ao povo uma nova dimensão da palavra de Deus, do verbo divino. Que até então eles conheciam, porque Deus falava com Moisés, Moisés vinha, falava, Deus falava, Moisés vinha. Agora Deus pega e materializa o seu verbo em pedras. Portanto, o que é Pentecostes? Hoje, dia de Pentecostes. É só dia de falar em línguas, chorar e sentir a presença de Deus? Também, mas não é só isso. Pentecostes é a manifestação, é a materialização de Cristo na vida de cada pessoa, o verbo vivo de Deus. Deus está nos convidando nesta manhã para nos envolvermos mais com o verbo. Deus está nos desafiando nesta manhã a nos envolvermos mais intimamente com aquele que é a encarnação da palavra. A encarnação do verbo vivo. Huramachanta karamassuri antarabas. Huramassuri antarabasturi cantarabas. Ouço as minhas palavras nesta manhã. Coloque-se de pé nesta manhã. Ouça o que eu estou dizendo nesta manhã. Eu quero orar no final, depois desta música. Eu vou orar depois desta música que será cantada. Escute bem. Está aberta uma janela. Estão todos me ouvindo nesta manhã? Está aberta nesta manhã uma janela de intimidade. Todos que quiserem entrar vão entrar. Porque esta janela está aberta nesta manhã. E eu vou orar nesta manhã para que o seu nível de intimidade com o Criador aumente.
para que nesta manhã você tenha uma experiência nova com Deus. Porque se eu pregar tudo que eu estou pregando e falar tudo que eu estou falando, e Deus não agir em cima do que eu estou dizendo, é porque eu não sou profeta. Mas se Deus agir em cima do que eu estou falando nesta manhã, é porque um profeta falou nesta manhã. E desafiou você a dar um passo em relação a esta intimidade. Deus está te chamando para esta intimidade. Feche os seus olhos, vamos ouvir esta adoração. Feche os seus olhos e não se distraia. Busque a Deus enquanto esta adoração é levantada. Busque a Deus. E Ele vai falar ao teu coração e vai se revelar a você nesta manhã.